E esse assunto aí da aposentadoria, dos 14% que o governo pretende taxar aí os aposentados, é um dos assuntos na nossa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual pelo PP, Paulo Araújo. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, todo mundo sabe o seguinte, que existe um rombo gigantesco na reforma da Previdência Estadual. Essa reforma é necessária, mas ela tem que ser feita em cima dos aposentados, que já ganham quase uma miséria. A reforma, né, da Previdência, na verdade, ela tem que ser social, né? Se nós seguirmos os mesmos critérios implantados, inclusive pelo presidente Bolsonaro, essa alíquota previdenciária até o teto do INSS, ou seja, R$6.000, não deveria ser. Se tivesse sido feito como foi feito lá na reforma previdenciária no Congresso Nacional, não teria toda essa polêmica, toda essa discussão. Que lá é o seguinte, passa a descontar a partir do teto que é R$6.100. R$6.100, justamente. É justamente aquilo que a gente defende. É uma previdência justa e social. Porque essa previdência que está aí de 14%, ela literalmente está matando a família dessas pessoas que são os salários mais baixos. E a grande parte destes aí são servidores da educação, professores que já contribuíram na regra anterior, né? E que deveriam continuar na mesma alíquota previdenciária do governo federal, que é do Bolsonaro. O Bolsonaro, vocês sabem muito bem, ele tem uma bandeira muito contra aí os servidores públicos, mas até o governo federal manteve a isenção da alíquota de todos os aposentados e pensionistas até o teto do INSS, ou seja, até R$6.100. É aquilo que a gente defende, a gente mantém posição lá no parlamento para que a gente possa fazer uma previdência justa e social para o estado de Mato Grosso, tendo em vista que a reforma da Previdência aqui no estado de Mato Grosso, ela trouxe muita receita para os cofres públicos aqui do governo de estado. E até concordo, em parte, quando você aumenta o tempo de contribuição para os servidores que estão na ativa, você está falando para esses servidores que vão entrar no concurso novo, ó, a regra mudou, você sabe quais são as regras. Mas para esses que aposentaram na regra anterior, e inclusive estão em salários mais baixos do estado de Mato Grosso, nada mais justo que a gente manter o alinhamento nacional promovendo a isenção até R$6.100 para os aposentados e pensionistas. A partir de R$6.100 aplica a regra, né? Você diminui os R$6.100 da base de cálculo e vai praticando os 14% para quem tem os salários maiores. E do outro lado, o jornal A Gazeta trouxe hoje como manchete de capa de que o Ministério Público e o Poder Judiciário acabaram sendo beneficiados nessa reforma da Previdência Estadual. Ou seja, de um lado privilegiam a elite, os altos salários, e de outro querem castigar o aposentado. Aqui, por exemplo, quem ganha R$3.000 vai ter um desconto superior a R$400. É a diferença entre ele comprar ou não comprar o medicamento que ele precisa, no caso aí o aposentado. Isso é fato. O comprometimento do orçamento familiar, ele vai dificultar muito a manutenção desses profissionais que contribuíram muito para o estado de Mato Grosso. E volto a falar, a maior parte desses profissionais são profissionais que aposentaram lá na educação, os salários são mais baixos, né? E que estão sofrendo, que fazem uso de medicamentos diários. Eu particularmente eu sou servidor público, recebo quase que todos os dias áudio e mensagens sofridas desses profissionais. Então eu acredito muito num acordo aí com o governo no sentido de restabelecer até o teto do INSS, a isenção até o teto do INSS. Se for possível, inclusive, é uma discussão que está tendo na Assembleia de uma alíquota diferenciada para os servidores ativos, principalmente aqueles que recebem salários maiores, né, para compensar uma previdência superavitária, mas jamais penalizar aqueles que já contribuíram, né, é importante falar que já contribuíram, esses já contribuíram, trabalharam na regra anterior, cumpriram todos os requisitos e foram aposentados. Então mudar a regra no final do jogo não parece ser razoável. Então a gente vai discutir até encontrar esse ponto de equilíbrio. A previdência ela tem que ser social, principalmente para isso. O argumento do governo é de que se ele não cobrar esses 14%, ele teria um impacto anual no caixa em torno aí de 100 a 120 milhões de reais. Agora, não existe outra alternativa para buscar
um caminho para cobrir esse rombo, deputado? Existe. A Previdência, na verdade, ela tinha um déficit infinitamente maior, que foi muito, assim, com a reforma da Previdência aqui, alterando a data da aposentadoria e aumentando a alíquota previdenciária, isso gerou uma receita muito grande para o estado de Mato Grosso. Então, aquele déficit que eventualmente se tinha com relação à Previdência, ela foi superado pela mudança da regra. Você mudou a regra de tempo, você mudou a regra da alíquota previdenciária, você saiu de 11 para 14. Você tinha um grupo de servidores que até então não pagava, era isento até o teto do INSS, que começaram a ser tributados a partir de R$3.000. Então isso, logicamente, que gerou receita para o estado de Mato Grosso, e é justamente nessa parcela aí desses aposentados e pensionistas que a gente vem buscando aí o entendimento junto ao governo, né, para que a gente possa ter uma previdência mais justa e social, principalmente para essas pessoas que recebem os menores salários aqui no estado de Mato Grosso. Deputado, antes de encerrar aí, da pauta legislativa para a pauta política. O senhor é do PP, né? Partido aliado tanto do governador Mauro Mendes como do prefeito Emanuel Pinheiro. Na avaliação do senhor aí, o governador e o prefeito da capital vão conseguir se entender? Devem, pelo bem de Cuiabá e pelo bem do estado de Mato Grosso. Há muito tempo, você é prova disso, eu já vinha batendo na tecla. Ó, o governador do estado de Mato Grosso e o prefeito da capital, mesmo tendo as diferenças políticas, precisam ter pautas importantes, pautas prioritárias, tanto para Cuiabá quanto para o estado de Mato Grosso. Eu quero acreditar que com a eleição do prefeito Emanuel Pinheiro, essas rusgas fiquem no passado, né? Precisa, de forma republicana, ter essas pautas. Nós temos pautas que são comuns do governo. Por exemplo, saúde pública. Um ente não vive sem o outro ente, e a população do estado de Mato Grosso depende que os dois entes estejam bem alinhados nas políticas públicas, né? É um exemplo a questão da saúde pública, mas outros vários. Tem a questão do VLT, que depende também de Cuiabá, e outras pautas importantes aí, que eu acredito que pelos últimos posicionamentos, inclusive falei com o secretário da Casa Civil, que ligou no mesmo dia o prefeito, né, já sinalizando ali uma parceria mais próxima aí do governo do estado, e é isso que a gente pede aí, principalmente para os dois, né, que são o governador e o prefeito, para que se alinhem aí em prol de Cuiabá, em prol do estado de Mato Grosso. Houve alguma rusga entre o deputado Paulo Araújo e o prefeito Emanuel Pinheiro? Porque disseram que no segundo turno o senhor não se esforçou pela candidatura dele? Então. Foi dito isso? Não. O prefeito Emanuel Pinheiro, meu amigo, inclusive no dia da eleição nós estivemos juntos, falamos segunda, terça, quarta, praticamente todos os dias a gente se fala. Eu tenho aí uma amizade muito grande pelo prefeito Emanuel Pinheiro, me coloquei à disposição para poder continuar ajudando. Desde o primeiro momento eu já dizia, né, que o PP e eu, deputado Paulo Araújo, apoiaria a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Fiz, né, do começo, do meio e do fim, inclusive o Partido Progressista, o partido que apoiou 100% a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, a minha relação com o prefeito Emanuel Pinheiro é uma relação de extrema amizade e que, com certeza, ela vai continuar em prol de Cuiabá. Então, depois das eleições, continuamos falamos por várias vezes, inclusive ontem falei novamente com ele a respeito de uma reunião que nós tivemos hoje com o senador Carlos Favro, onde o senador se colocou à disposição. Eu fui coordenador da campanha do senador Carlos Favro aqui na Baixada Cuiabana, ganhamos aqui em Cuiabá, e o senador sinalizou aí um aporte de recurso financeiro milionário em Cuiabá. Inclusive, liguei para o prefeito, falei, prefeito, qual é a área que nós vamos priorizar? Ele falou, Paulo, saúde pública. Vamos priorizar a área de saúde pública, e nós tivemos a reunião hoje. Então, a relação com o prefeito Emanuel Pinheiro continua uma relação de extrema amizade. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.